Enquanto isso, em Brasília, a reta final dos trabalhos no Congresso antes do recesso parlamentar, em pleno domingo, teve movimentação na Câmara dos Deputados por causa do projeto que regulamenta os pontos principais da reforma tributária. E deputados e senadores também se movimentam para tentar aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também está no radar pacote do corte de gastos públicos. Vamos direto a Brasília, então, para essa correria de final de ano. João Pedro Melo está com a gente ao vivo. Tudo bem, JP? Bom dia. Oi, Robertinha, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente teve movimentação ontem no Congresso Nacional, né? Um dia extremamente atípico, domingo. É muito raro isso acontecer, mas os parlamentares estão correndo contra o tempo para aprovar esse texto relacionado à reforma tributária. Ele foi aprovado na semana passada no Senado, agora precisa passar por uma nova análise da Câmara dos Deputados. Isso já deve ocorrer hoje, viu? A gente está com uma sessão marcada para logo mais às 5 horas da tarde. Essa sessão vai decidir aí os termos que foram colocados no Senado Federal da reforma tributária, decidir se acata ou não. Se o texto for aprovado como veio do Senado Federal, aí sim finalizada a tramitação dessa primeira parte da regulamentação da reforma tributária. Bom, um outro trecho também um outro texto, na verdade, que também está movimentando o Congresso Nacional é o texto do orçamento, porque a gente teve concluídas as votações dos 16 relatórios setoriais e agora a Comissão Mista de Orçamento deve analisar o relatório final do senador Ângelo Coronel. A votação desse texto, após a apresentação e votação desse texto, o projeto que trata do orçamento da União deve ser votado pelos parlamentares no plenário do Congresso. Bom, na última semana foram concluídas, então, as votações dos orçamentos para saúde, integração, desenvolvimento regional e meio ambiente, além de infraestrutura, minas e energia. Anteriormente, a gente já tinha relatórios votados, principalmente da área de fazenda, planejamento, indústria e comércio, que destinou mais de 7 bilhões e 300 milhões para emendas parlamentares individuais de transferências diretas, que são aquelas chamadas emendas PIX. Esse valor é menor do que o que foi autorizado no ano passado. Foram 8 bilhões e 200 milhões de reais neste ano de 2024, só que representa 30% do valor reservado para emendas individuais. A área de saúde, por exemplo, vai receber mais de 30% das emendas apresentadas por deputados e senadores e a área de integração, cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais em emendas. Ao longo dessa tramitação, a gente ouviu o deputado Yuri do Paredão, lá do Ceará. Ele defendeu que os recursos não foram suficientes. Vamos ouvi-lo. Na busca por uma alocação de recursos o mais eficiente possível, procuramos ouvir os autores das emendas coletivas para tentar identificar aquelas por eles consideradas prioritárias. Haja vista a evidente impossibilidade de se atender todas no volume solicitado. As áreas de cidades e de justiça e segurança pública também receberam recursos vindos de emendas parlamentares em valores que ultrapassam 1 bilhão de reais. O senador Marcos Rogério pediu que esses valores sejam aumentados e cobrou a execução orçamentária de cada um dos ministérios. Teve ministério que teve execução de 55% do orçamento. Então, nesse momento, quando se faz a discussão do orçamento como um todo, é preciso verificar esses pontos e fazer os ajustes para procurar atender quem realmente precisa do orçamento e executa o orçamento. Pois é, o fato é que deputados e senadores membros da CMO também aprovaram um relatório que analisa a admissibilidade de emendas que, segundo os parlamentares, foram analisadas pelas novas regras já aprovadas pelo Congresso Nacional, mas a grande questão agora é que precisa se aprovar uma lei de diretrizes orçamentárias, que tinha que ter sido aprovada lá em julho, mas não foi por conta do processo eleitoral, entre outras questões, e antes disso, ou antes desse recesso, também aprovar a lei orçamentária anual, que vai definir o que será o orçamento do ano que vem. Ou seja, a lei de diretrizes orçamentárias dá ali uma base e a lei orçamentária anual diz o que vai ser gasto em cada ministério, em cada órgão, no ano que vem. Se isso não for feito, o governo, a partir de janeiro, já não terá recursos aí para investir ou até mesmo para pagar servidores.